Fala galera, Resenha no Jutsu começando e hoje aqui no canal um anime diferente, um anime novo que estreou há pouquíssimo tempo e a gente está com muita vontade aqui de contar, né, as nossas expectativas aí sobre ele e comentar um pouquinho aí, como vocês vão ver, as nossas primeiras impressões e também análise do primeiro quanto do segundo episódio. E o anime é Zonsen, exatamente galera, um anime bem diferente e vem com a gente que a gente vai comentar agora mais sobre ele. E caso você esteja chegando agora, não se esquece de se inscrever e também fazer parte aqui do nosso clube de membros. Galera, Zonsen, um anime que está sendo transmitido pela Netflix todos os domingos. A gente gostou tanto dele que, além das primeiras impressões, aqui no canal também vai ter, né, o review dos episódios semanais. Então, como já foram dois antes da gravação desse vídeo, a gente vai fazer aqui primeiras impressões, episódio 1 e 2, como o Hugo falou. E nada melhor do que começar ali com a nossa sinopse, né, falar um pouquinho do que ele trata. O anime, ele fala sobre o Akira Tendo, um funcionário ali de escritório, né, e ele detesta seu trabalho, ele tá muito cansado de ir lá, quando de repente acontece um apocalipse zumbi, e é a partir disso que se desencadeia toda a história de Zonsen. Exatamente, galera. Vale também a gente deixar uma informação extremamente importante aqui para vocês, que esse anime é do gênero seinen. Ou seja, ele é focado em abordagens ali mais adultas, né? Por mais que vocês possam ver aí, tem muitas cores, e a gente ainda tá no começo do anime, a gente não tem muito certo ali um gênero definido a respeito de qual que vai ser a trama, né? Porque você pode ver ali um pouquinho, né, de drama com as situações dele, um pouquinho de comédia também, como a gente vê com maior evidência, como também algumas pitadas de thriller, já que o tema é zumbi. Mas vale a gente ressaltar isso, né, que ele traz muitas abordagens ali relacionadas, né, ao cotidiano adulto, então terão temáticas também ali do contexto que a gente vai pegar ali bastante, né, e se comparar muito ao nosso dia a dia também. É verdade, bem lembrado. Também vale só lembrar aqui, ressaltar na verdade, de que a gente vai fazer análise especificamente do anime. A gente vai analisar episódio a episódio sem abordar nada do mangá. Então a gente vai aqui focar exclusivamente no anime. Já para começar, eu queria dizer que minhas primeiras impressões são muito boas. Tanto é que a gente optou por estar falando dos episódios, porque é um anime tem uma pegada ali com humor na medida certa, mas também tem um pouco de tensão. Eu acho que, principalmente no anime, as cores elas dão uma linguagem diferente. As cores nesse anime são essenciais para contar uma história. Isso é algo que não é muito comum. O anime, através das cores, ele consegue contar bastante história. Inclusive, quando a gente chegar na parte do episódio 1, as cores elas mudam o tom e eu acho isso muito interessante. E principalmente ali, quando a gente tem essa imersão ali do contexto do protagonista, né, do Akira Tendo, ele no começo, quando ele consegue a sua vaga de emprego ali, ele tá sempre alegre. A gente tem até uma certa, né, paleta de cores ali bem vivas, mas com o passar do tempo, ele vai entendendo como que é a rotina de um trabalho ali numa empresa, num contexto exploratório, a opacidade ela vai aumentando e as cores elas vão sumindo. Então assim, vai ficando um cenário bem cinza ali para mostrar também assim, essa questão, né, da ansiedade que é gerada, a depressão principalmente sobre esse tom ali, né? Então, como o Bruno comentou, depois quando a gente de fato entra e emerge ali num contexto, né, a respeito dos zumbis, as cores são muito vibrantes e muito vivas, e é o que traz de fato também alegria, né, sentimentos de felicidade ali, agitação também pro protagonista. Então eu acho aí, só para resumir minhas impressões, que esse é um anime que vale muito da atenção, gostei muito do começo. Então galera, recomendo vocês assistirem se ainda não viram, para acompanhar aqui semanalmente os nossos reviews também, porque é muito divertido de assistir e é bom, pelo menos esse começo. Essas foram nossas primeiras impressões, galera. Sem spoilers devidamente aqui, né? Caso você tenha entrado aqui com medo, né? Ainda não assistiu, não queria pegar, então fica o alerta aí de que a partir de agora a gente vai comentar de fato, fazer análise aqui do primeiro episódio. Então, ó, já deixa aquele like que é para ajudar bastante a gente aqui no canal e vamos comentar aqui agora a respeito do primeiro episódio. Como eu já comentei, a gente tem ali, né, as primeiras impressões de fato também do protagonista no ambiente corporativo. Ali ele vê a galera, né, ele acaba se enturmando, eles vão ali para um happy hour pós-trabalho, só que ele achava que depois dali ele ia para casa descansar.
muito se enganou, porque eles foram para a jornada noturna, galera, exatamente. Ele voltou pro trabalho e ali, de fato, ele descobre esse lado ali que ele não sabia sobre o mundo corporativo, onde ele trabalhava dia e noite, sem cessar. Aquilo ali foi desgastando ele a um ponto que ele foi tendo uma visão completamente diferente, né? Então, ele viu ali como seus companheiros lidavam com essa situação, então à base de muita bebida, eles comiam muito trash food ali, né? Eles não tinham uma alimentação correta, não conseguiam ter horas de sono adequada, né? Ou seja, não tinha uma rotina de qualidade de vida, e aquilo ali foi onerando e sugando a vida de todo mundo, assim como do protagonista também. E outra cena também, galera, muito impactante, que faz parte aí desse gênero, né, do seinen ali, com abordagens mais adultas, é como a gente vê, teve uma colega de trabalho ali que ele até sentiu afeição, ele se apaixonou por ela, e quando a gente viu, né, chega um certo momento ali que ela, talvez para conseguir, né, se manter no emprego, ela cedia ali aos assédios, né, inclusive do chefe dele. Eu acho que esse primeiro episódio ele conversa muito com quem já trabalha, sabe? Um pessoal um pouquinho mais velho, ali na faixa dos 20, 18 pra cima. Porque você pode pegar também o começo, o Akira ele era muito vislumbrado, né? Um estudante que acabou de sair do colégio, ele tinha muito aquele vislumbre, e muita gente se identifica com isso, tipo, porque quando você sai da faculdade, né? Você já vai conseguir o emprego dos sonhos, vai galgar e alavancar a carreira, e muitas vezes não é assim, muito pelo contrário, a gente acaba se frustrando porque a gente vê que a gente acaba tendo uma demanda de trabalho muito maior do que aquilo que a gente é pago pra fazer, né? E acaba se desgastando. Claro que dentro desse anime é tudo muito mais exagerado, muito mais pesado do que a maioria, acredito, que tenha passado na vida real, mas ele conversa muito com essas pessoas. Como o Hugo comentou lá nas primeiras impressões, as cores elas começam vivas por causa desse vislumbre, né? E aí conforme ele vai se cansando e caindo na real, aquilo vai se apagando, vai esmaecendo, e ele vai ficando cada vez mais triste. E como o Hugo falou, é um ambiente totalmente pesado, galera. Você vê ali aquele clima de tensão no lugar, todos são forçados a trabalhar ali meio que... É como assim, quem já passou por essa situação? Quem nunca ouviu uma piadinha entre aspas, né, por estar saindo no seu horário de trabalho, tipo, já vai, esse aí é o cara, sei lá, esse é o cara das 6 horas, é o cara das 7, tipo, tá desmotivado, assim, né? Isso, no ambiente de trabalho real mesmo, existe essa pressão velada pra você sempre fazer mais do que você faz sem ser remunerado pra isso, e aqui isso é muito escancarado. E tem uma coisa também que, assim, a gente vive na realidade do Brasil, mas essa questão de trabalho pro povo oriental, especificamente aqui no Japão e na China também, assim, na China é até a pior, mas eles trabalham muito mais do que a gente, galera. Lá é muito comum a jornada padrão ser 12 horas, às vezes com uma folga na semana, às vezes quando nem isso, fora as horas extras. Então, pro povo japonês, esse anime conversa muito por isso. Eu não sei se o mangaka que escreveu ele, né, já não passou por isso. Às vezes até como uma profissão de mangaka também passou por isso. Então ele conversa muito com essas pessoas. E esse ambiente também ele vai exacerbando as coisas. Como a própria assistente que o Gu falou, a moça da contabilidade, né, ela é assediada ali, também acaba engolindo isso por medo de perder o emprego. Eles são oprimidos o tempo todo ali em cima disso e estão meio que nessa prisão. E aí vai passando o tempo, eles vão ficando presos sempre sem ir pra lugar nenhum. E a vida deles vai se esvaindo, e com isso as cores também vão se apagando ao longo do episódio. Como vocês podem ter visto já, né, imagens promocionais, e a gente já comentou aqui nas primeiras impressões, há um momento em que as cores elas vão começar a ter um destaque muito forte aí dentro da obra, do anime. E é exatamente nesse ponto de virada que a gente tem, em que o Tendo ele tá, né, ali se sentindo muito diminuído sobre toda essa situação. Ele tá com um acúmulo muito grande de trabalho. Teve até um colega dele que foi despedido e o chefe simplesmente jogou assim a papelada e falou: olha, se vira que agora o que ele estava fazendo você também vai ter que fazer além do seu trabalho. Ele estava assim sendo consumido demais, e é um momento onde a gente tem um ponto de virada e a gente vê que ele já estava assistindo, né, um filme ali relacionado a zumbi, e ele falou: poxa, isso para mim seria uma fuga, a libertação, né? O escape. E de fato, como a gente colocou aqui no título desse vídeo, o apocalipse liberta. E galera, o momento em que os zumbis começam a invadir a cidade, o que para muitos, em muitas obras que a gente já tenha visto, seja filme, anime e afins, seria um momento de terror. Inusitadamente, nesse anime, galera, é o ponto-chave de virada em que ele se liberta de tudo aquilo, em que ele fala: poxa, por conta disso eu não preciso voltar pro trabalho. E assim, nossa, quebra... é muito divertido. Exatamente, quebra todos os paradigmas, galera. E é um momento que a gente começa a ver cores. Por exemplo, o sangue
que está nele, nos zumbis, eles são todos coloridos, a gente não vê aquele vermelho, né, pesado. Então, assim, ele traz uma vibe muito diferente. Eu acho que esse ponto de virada, quando ele fala a frase, eu não vou ter mais que trabalhar, tem um tom de humor ali também, junto com uma crítica, um drama, né? Dá pra dizer que é uma dramédia, assim. Ficou muito bom mesmo, essa virada de chave. E é importante ressaltar que o anime, ele não trata o apocalipse zumbi como uma comédia toda. Essa situação é porque a gente tá vendo a coisa aos olhos do Akira, mas conforme a gente vai vendo até no próximo episódio que a gente vai comentar, aos olhos de outros personagens, aquilo ali é uma cena de terror no apocalipse. Mas aos olhos do Akira, que era oprimido e tinha praticamente um trabalho escravo ali, isso é uma libertação, e é muito interessante e muito legal isso. E é importante também te dizer que nesse primeiro episódio não é revelado o motivo das pessoas virarem zumbi, né? Simplesmente elas viraram zumbis e a história se inicia daí e vai com a libertação do Akira vivendo agora sem ter que trabalhar, podendo fazer o que bem entende e só tendo que lidar com os zumbis ali. Mas pra fechar o episódio com chave de ouro ali, eu achei muito legal quando ele vai tentar encontrar ali a amiga dele da contabilidade, que ele tinha uma leve queda, né? Mas ali nessa parte, o anime já choca a gente mostrando que ninguém tá a salvo. Exatamente. Quando ele abre a porta e ele ia se declarar, né, ele até comenta, pensando alto, poxa, eu não quero viver uma vida onde eu não aproveito tudo que eu poderia, e aquilo foi o gatilho, ele falou, poxa, preciso expressar meus sentimentos. E ele entra na casa dela, quando ele percebe, já tá o chefe dele lá, ou seja, novamente, né, pesadíssimo ali. Essa relação dela com o chefe é algo bem pesado, galera. Muito pesado, galera. E ali ele vê que, inclusive, o chefe dele já se transformou num zumbi. E ali ele trata, né? Ele já percebe a situação, ele fala até algumas palavras em agradecimento. Mesmo com todo aquele cenário, ele conseguiu aprender algumas coisas e na hora ele já se joga pra cima dele, consegue jogar ele bem longe, né? Pela janela. Muito boa essa cena. Demais, foi muito bem trabalhado. Inclusive, bom ponto também é em relação à animação, galera. Ela tá muito bem feita. E quando ele se vira pro outro quarto, quando ele se depara com ela de costas, ele começa a se declarar, mas ele vê que ela também se transformou em zumbi por conta do chefe dela, e ela já tenta ir pra cima dele, ele se declara, mas ele já deixa ela pra trás e sai correndo. É onde a gente tem um final ali, onde ele sente-se liberto e vários zumbis já correndo atrás dele por meio dos prédios. Ótimo episódio, galera, gostamos bastante dele. E antes da gente ir pro episódio 2, queria falar pra vocês uma dica aqui. Você sabia que a gente tá nas redes sociais? Lá no Facebook, mas principalmente no Instagram e no TikTok, tem vários conteúdos do Resenha no Jutsu. É só você pesquisar em qualquer rede que tá aqui em cima por Resenha no Jutsu que vocês nos acham. Não deixe de ir lá seguir a gente e conferir nosso trabalho em outras redes. Agora, galera, falando aqui do segundo episódio, esse episódio ele começa com o Tendo se organizando, né? Algo que ele não conseguia fazer há muito tempo. Então ele dá aquela geral na casa dele, deixa a tampa da privada brilhando, joga todos os sacos de lixo pra fora, e é onde ele começa a se organizar, pensando, poxa, o que eu posso fazer agora já que eu não preciso voltar ao trabalho? Ele dá uma olhada, tá cheio de zumbi lá embaixo, então ele fala, poxa, a primeira coisa que eu quero fazer é beber uma cerveja. Tomar gelada. Tomar aquela gelada. Então ele aproveita, vai no seu estoque ali, toma aquela gelada, porém ele percebe que tá zerado. Exatamente. Com a rotina dele, ele não tava conseguindo nem fazer mercado, galera. Então acabou tudo e ele já se manda ali pra conseguir fazer o seu estoque novamente, né? Ele encontra um mercadinho ali. Por meio de todo esse caminho que ele faz até lá, ele também percebe que tá tomada a cidade por zumbis, mas ele nem liga pra isso, já que afinal agora ele está liberto, né? E quando ele entra nesse mercadinho, ele repara em uma coisa, galera. Tem uma pessoa lá e ela não está transformada em zumbi. É isso mesmo, galera. Mas antes eu queria voltar um pouquinho só pra pontuar alguns, conforme o Gu foi falando algumas coisas que eu gostei. Eu gostei muito da sensação que o anime passa de alívio quando ele, por exemplo, tá bebendo aquela cerveja, sabe? Até quem não gosta de beber assim, você vê, tipo, sabe? Como aquilo tá prazeroso, aquilo tá sendo bom pra ele. Eu acho que isso é um ponto positivo, assim, eles conseguem mostrar isso muito bem. Eu acho que vale falar quando ele encontra aquele casal no prédio vizinho. Porque verdade, é aí que eu falei, porque a gente consegue ver as coisas da ótica de outras pessoas fora o Akira. Porque o que acontece? Ele tá sempre animado, feliz, liberto, mas a gente vê esse casal totalmente desesperado com o que tá acontecendo. Eles, sabe, eles estão em outra realidade, o Akira Tendo ele tá em outro mundo, assim, totalmente diferente do deles. E aí eles têm uma conversa ali, mas esse casal serve muito pra gente ver que as coisas não estão tão fáceis assim como o Akira Tendo disse. Mas aí beleza, teve o rolê lá, ele pegou a bicicleta
lojinha dele, chegou na lojinha de conveniência ali, que é uma cópia do 7-Eleven, né? Se eu não me engano é 2-Eleven o nome, uma brincadeira que eles fazem. E tem essa menina lá, essa menina misteriosa, que o Akira Tendo já ficou encantado quando viu ela, mas ela não tava dando muito a bola pra ele. O que eu achei mais interessante, e acho que é o foco desse episódio nessa menina, é mostrar como ela é totalmente o oposto do Akira Tendo, né? Ela tem um perfil muito analítico, galera. Ela tá muito focada na sobrevivência. Tanto que ela dá um baita sermão quando ele tá lá, falando, poxa, você vem aqui em toda essa situação e você tá buscando cerveja, isso pra mim não é uma coisa prioritária. A gente tem muito mais o que fazer, então a gente tem que focar na sobrevivência. E ela tem um perfil muito sereno, meio toda a situação do que o Akira buscava, ela tem, né, ela parece ser mais focada do que ele. E quanto a isso, né, a gente percebe que é uma situação ali e ela salva ele e ainda dá mais uma bronca, né? Ele fica meio em choque ali porque tinha alguns zumbis invadindo e ela acaba deixando ele. Então a gente acaba tendo uma imersão um pouquinho maior dela, até em alguns momentos ali não aparece mais o Akira e a gente foca mais nela. Então ela fazendo algumas anotações ali, parece que onde ela mora, ela é muito observadora, então ela estava vendo o noticiário, ela estava analisando inclusive por meio da sua janela os perfis de zumbis, isso que também pode ser extremamente importante, galera. Acho que é uma informação legal pra gente já ir prestando atenção, porque ela estava analisando os perfis e ela notou que tem zumbis que andam e outros que conseguem correr. E esse é um perfil mais robusto, como ela mesmo diz, e mais perigoso. Então ela tem todo um perfil analítico, ela tem um tablet onde ela estava fazendo aquelas anotações e acredito ali que a gente vai ter um encontro novamente com a Akira. Pela abertura e encerramento já dá pra ver que ela vai ser uma personagem recorrente e importante na história. E por ela ser o oposto do Akira, ela parecia já ter se preparado antes pro que aconteceu, porque ela tem umas coisas de sobrevivência ali, ela tem um computador com muitas informações, ela parece ser uma survivalist, né, uma sobrevivente. E eu acho que ela vai ser uma peça-chave pro Akira conseguir sobreviver, porque agora ele tá conseguindo fazer as coisas meio que na base da sorte, né, mas uma hora a casa vai cair. Inclusive quando os zumbis invadiram a lojinha de conveniência, ela que protegeu ele, senão ele não ia conseguir dar conta daqueles zumbis. Então eu acho que ela faz esse contrabalanço bem, ela tá sempre se preparando fisicamente ali, fazendo 10 km de esteira todo dia, então ela vai ser uma personagem importantíssima. E eu gostei muito que nesse episódio o anime mostrou a situação toda pela ótica dela também, né? Primeiro a gente vê a cena da loja de conveniência pelos olhos do Akira, e aí depois a cena novamente mostrada pelos olhos dela, e a gente consegue ver como ela é observadora, preparada, experiente, e aí eu acho que vai ser o yin yang e o equilíbrio muito bom desses dois juntos, porque assim como ele é muito desleixado, ela também é cuidadosa demais, tanto é que ela até fala, poxa, eu podia ter pegado aquele doce, né, tipo, não precisa ser tão regrada que nem eu tô sendo aqui, porque até a alimentação dela, né, é totalmente baseada em proteínas ricas ali. Exatamente, ótimo ponto esse que você trouxe sobre a questão do equilíbrio, porque ele tá, né, de tudo isso que ele passou, ele quer aproveitar a doidado e não tá ligando muito a respeito, né, da forma como ele vai fazer isso em sobreviver. Já ela é totalmente o oposto, né? Então a gente pode considerar que um é a ação, né? E o outro é mais a mente, né? Ele age mesmo mais pelo impulso, ela acaba pensando demais. E essa questão da perspectiva foi muito bom. Eu gostei muito como trabalharam isso no anime, porque inclusive é mostrado que na verdade ele acabou não sendo displicente lá no mercado. Ele fez aquilo para salvar ela, porque ela estava tão imersa ali naquilo que ela estava vendo das anotações que ela não percebeu que os zumbis estavam indo para cima dela. E o Akira se colocou na frente justamente para salvar ela. Então foi um ponto bem bacana que eles trouxeram aí. E aí o episódio fecha com algo que eu achei muito bom, mais uma vez mostrando o contraponto, né, que enquanto o Akira ele tá ali fazendo uma lista de 100 coisas que ele quer fazer antes de virar o zumbi, ela tem uma lista de 100 coisas para não virar o zumbi. Totalmente o oposto ali. Eu achei esse contraponto dos dois fazendo a lista ali simultaneamente muito legal. E até o fato dele escrever a lista num caderninho e ela numa planilha de Excel mostra bem a diferença de personalidade dos dois. Boa, muito bom ponto. E algo que eu gostaria de destacar também aqui, galera, é em relação à lista do Akira. A gente pode notar, até pensando no nosso estilo de vida, né, no nosso contexto aqui, poxa, tem N coisas do que a gente gostaria de fazer, né, seja tendo recurso ou não, tendo tempo ou não. Quando a gente se coloca numa situação em que a gente precisa priorizar as coisas, e foi o que aconteceu com o Akira, o que ele priorizou na lista dele? As relações humanas. Então ele priorizou conhecer a garota da vida dele, encontrar novamente os pais. Então nesse momento é como a gente vê, né, como o ser humano ele vai priorizar ter relações, né, ter contatos ali com pessoas. Isso eu achei um ponto muito interessante, porque ele poderia ter colocado, né,
quero ter o videogame do ano, quero ter, sei lá, um carro. Pode ser que isso tenha na lista dele, mas pelos primeiros itens que ele colocou, ele priorizou as relações humanas. Bom ponto. Eu acho muito legal isso mesmo, ainda bem que você levantou isso, que eu achei muito bacana também. E agora a gente fica na expectativa aí para os próximos episódios. Todo domingo são um episódio novinho na Netflix de Zone 100. Assistam um episódio e depois venham aqui que toda quarta-feira, às 8 horas, religiosamente, vai ter a análise do episódio. Na próxima quarta tem o do episódio 3 e dependendo de quando você estiver vendo isso, já tem uma playlist com vários episódios analisados lá. Exatamente, galera. Se você veio do futuro, como o Bruno já adiantou, pode ficar tranquilo que aí já tem todos os vídeos para vocês conseguirem acompanhar e se quiser maratonar também. Então a gente agradece aí você que já faz parte aqui do canal, né, da comunidade aqui do Resenha. Se curtiu o anime, pode deixar aí também nos comentários, né, o que vocês têm achado, qual momento que vocês gostaram mais e se inclusive também vocês leem o mangá, também é uma informação importante pra gente aqui. Ou se ficaram na dúvida, quer algum vídeo específico sobre a obra, pode deixar aí também nos comentários que a gente muito em breve pode fazer um vídeo, hein? É isso então, galera. Confiram esses vídeos que estão aparecendo aqui ao lado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu!